Uma disputa de ego mudou a matemática para sempre. E não foi uma briga qualquer. Foi um confronto entre dois dos maiores gênios da história, uma disputa que não só dividiu a comunidade científica, mas mudou completamente o rumo da matemática. E o mais curioso, aquilo que nasceu dessa rivalidade, hoje aparece nas provas que você faz. Então já fica até o final, porque você vai entender por que isso impacta diretamente o seu resultado. Os nomes por trás dessa história são Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz, pronunciado Leibniz. Dois gênios. Duas formas diferentes de pensar. E uma mesma descoberta. No século XVII, a matemática enfrentava um grande desafio. Como estudar o movimento? Como entender variações contínuas? Como calcular coisas que mudam o tempo todo? Essas perguntas pareciam simples, mas ninguém tinha um método eficiente para resolver. Foi aí que, de forma independente, Newton e Leibniz chegaram à mesma ideia. O cálculo. Newton, na Inglaterra, estava interessado em física, movimento dos planetas, leis da natureza. Leibniz, na Europa continental, pensava de forma mais simbólica, mais organizada, buscando uma linguagem matemática mais clara. Os dois criaram ferramentas para resolver problemas semelhantes. Mas aqui começa o problema. Quem fez primeiro? Newton desenvolveu suas ideias antes, mas não publicou. Leibniz publicou primeiro, e apresentou o método de forma mais estruturada. E aí começou a disputa. Newton acusou Leibniz de ter copiado suas ideias. Leibniz negou. A comunidade científica se dividiu. Inglaterra de um lado, Europa continental do outro. E essa briga foi tão intensa, que atrasou o desenvolvimento da matemática em alguns lugares por anos. Agora para um segundo e pensa nisso. Dois gênios, trabalhando na mesma ideia, ao mesmo tempo, sem saber um do outro. Isso não é coincidência. Isso mostra que a matemática evolui por necessidade. Quando o problema aparece, alguém encontra o caminho. Agora vem o ponto mais importante para você. Apesar da disputa, o que ficou foi o método. E hoje, quando você estuda funções, limites e derivadas, você está, na prática, usando aquilo que nasceu dessa rivalidade. Mas aqui está o detalhe que muita gente ignora. Não é sobre decorar regra. É sobre entender o que está acontecendo. Quando você vê uma função, por exemplo, você está olhando para uma relação. Quando você estuda limite, você está analisando um comportamento. Quando você aprende derivada, você está entendendo variação. Se isso já está fazendo sentido para você, aproveita agora e deixa o like no vídeo. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que ainda veem matemática como algo mecânico, e não como algo lógico. Agora vamos avançar um pouco mais. A diferença entre Newton e Leibniz não estava só na descoberta. Estava na forma de pensar. Newton pensava mais no fenômeno. Leibniz pensava mais na linguagem. E é por isso que, até hoje, a notação de Leibniz é a mais usada. Porque ela facilita o entendimento. E isso traz uma lição muito importante. Não basta chegar no resultado. É preciso entender o caminho. Porque na prova, não ganha quem decorou mais. Ganha quem entendeu melhor. A grande armadilha no estudo da matemática é tentar resolver tudo por repetição. Mas quando a questão muda o contexto, quem só decorou trava. Agora quem entende o raciocínio, se adapta. E é exatamente isso que essa história mostra. A matemática não cresce com respostas prontas. Ela cresce com interpretação. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você está estudando matemática tentando lembrar fórmulas, ou tentando entender o comportamento dos problemas? Porque isso muda completamente o seu resultado. E se você quer dar o próximo passo, eu vou te direcionar agora. Lá no site matematicahoje.blog, eu organizei conteúdos que vão muito além da fórmula. São questões comentadas mostrando exatamente o padrão por trás de cada problema. Tem também mapas mentais que ajudam a visualizar essas conexões de forma muito mais clara. Então faz o seguinte. Acesse o link na descrição, vai lá no matematicahoje.blog e começa a estudar do jeito certo. E compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acha que matemática é só decorar. Porque muitas vezes o problema não é dificuldade. É estratégia. E quando você muda a forma de estudar, o resultado muda junto. E no final das contas, essa briga entre Newton e Leibniz deixa uma mensagem muito clara. Não é sobre quem descobriu primeiro. É sobre quem entende melhor.